Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram os equipamentos que eu comprei para montar esse meu nano marinho. Eu sei que tem aí uma porção de equipamentos disponíveis no mercado e eu vou mostrar para vocês quais foram os que eu escolhi, por que eu escolhi esses equipamentos e qual a finalidade deles dentro do nosso aquário. Então assiste aí que tem bastante coisa interessante nesse vídeo. Bom, eu acho que não dá pra gente começar a falar desse conjunto de equipamentos sem citar qualquer primeira e mais importante coisa de todas, né? Que é realmente o aquário. Eu tava pensando em montar esse meu aquário marinho num aquário nano que eu tenho de 64 litros, que eu mostrei pra vocês no meu último vídeo. Eu queria um aquário, na realidade, que tivesse essa SUMP que fica embutida já dentro do próprio aquário. Então, na realidade, eu optei por seguir aí o conselho da minha esposa, coloquei os outros aquários para vender aí no Gumtree, e no Facebook, né, que tem uns esquemas de marketplace, essas coisas, vendeu rapidinho os aquários que eu tinha. E com dinheiro eu comprei esse aquário novo, que é justamente o que eu estava procurando, até um pouco melhor do que eu estava procurando, né. Ele tem 80 centímetros de largura, isso quer dizer, ele coube perfeitamente aqui nesse espaço, e ele tem 114 litros, então assim, é um pouquinho a mais de espaço para trabalhar do que eu teria com aquele outro aquário, né. Nada como aquele prazer de comprar um aquário novo, lindinho, sem um risco no vidro. Então eu estou bem satisfeito com esse aquário aqui que eu escolhi. Esse aquário, se eu não me engano, ele custou 254 pounds. Eu gostaria que vocês aí que estão assistindo esse vídeo dessem uma olhada nos preços aproximados de aquários como esse daqui, de equipamentos como esse aqui no Brasil, e depois coloquem aí nos comentários, se possível, quanto custa esses equipamentos que eu comprei no Brasil ou equipamentos similares a eles. Eu acho interessante depois a gente fazer essa comparação também de quanto custa para montar esse aquário marinho aqui em Londres, que não foi barato. Eu tô mais acostumado a lidar com os Kingios, né? Os Kingios são criaturas muito simples. Você dá boa qualidade para eles, você dá um sistema de filtragem simples, você faz boas trocas de água e tá aí, tá lindo. Os peixes vão crescendo, se desenvolvem, se reproduzem, é um espetáculo. Mas assim, o aquário marinho ele tem um monte de coisinhas ali que você tem que prestar um pouco mais de atenção e gastar um pouco mais de dinheiro para que esse sistema funcione como ele deve funcionar. Até porque o ambiente marinho é um pouco mais difícil para a gente tentar reproduzir dentro aqui das nossas casas, mas nada impossível, tudo é aquele negócio, aquarismo é paciência e você tem que saber estudar um pouco para que tudo possa funcionar da maneira correta. Esse aquário ele já veio com bastante coisa, como eu falei para vocês, ele tem toda essa parte aqui atrás, ele veio com algumas mídias, né, de filtragem biológica, ele veio com as esponjas que tem ali para fazer a filtragem mecânica. Claro que depois eu vou dar uma turbinada nessa filtragem mecânica dele, por exemplo, colocar um pouco de perlon ali junto com as buchas e tal, mas eu sempre gostei muito de bucha, porque elas não só fazem essa parte da filtragem mecânica, como ela é importante também para a fixação de bactérias, para o desenvolvimento aí dessas colônias de bactérias, que são tão importantes para fazer ciclos no nosso aquário, aí, como o ciclo do nitrogênio, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre ciclagem do aquário e tal, aí no meu próximo vídeo. Meu próximo vídeo vai ser só sobre ciclagem de aquário. Esse aquário aqui ele está no estágio final de ciclagem dele e eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz para que essa ciclagem acontecesse assim em tempo recorde. Outra coisa que também já veio com esse aquário foi aquela luminária. Eu não vou utilizar a luminária que já veio com o aquário, vai ficar aí no conjunto de um monte de outra luminária que eu tenho jogado ali na minha shed. E eu acabei optando por essas duas luminárias que vocês estão vendo aqui. São da Lumine, se eu não me engano, Asta 20 ou alguma coisa assim. São luminárias muito boas, custo-benefício. Cada uma delas custou 49 pounds e 85 centavos. No final desse vídeo eu vou colocar uma lista de todos os equipamentos, o preço que eu paguei por eles e quanto esses equipamentos custariam hoje com a cotação do real de hoje, né? Então, assisti vários vídeos e eu acabei assistindo o vídeo de um camarada muito interessante, eu vou deixar o link aí na descrição. E esse camarada, ele tem um equipamento que ele coloca debaixo da luz, e isso mede intensidade, mede wavelength, mede um monte de coisa diferente. Ele colocou em várias profundidades utilizando exatamente esse mesmo setup de lâmpadas que eu tenho aqui. E ele falou que que essas lâmpadas elas são excelentes, principalmente para criar corais aí mais simples, como os corais soft ou os LPS. Então eu acabei me decidindo através do vídeo desse camarada e de algumas outras reviews que eu vi e pelo custo-benefícios dessas lâmpadas optar por elas. Bom, como esse aquário ele já vem com sistema de filtragem ali atrás e ele já veio com as esponjas, eu tinha algumas bioballs, eu coloquei bioballs aqui dentro desse aquário também, dentro de um saquinho. E eu resolvi comprar um skimmer, que é esse equipamento que está aqui em cima dentro do aquário, que tem esse copinho.
No meu vídeo passado, uma pessoa perguntou se por que eu já tenho esse sistema de filtragem embutido no aquário, porque eu ainda tinha colocado um hang-on. Então, na realidade, isso daqui não é simplesmente um hang-on, isso daqui é um protein skimmer. E o skimmer ele é um aparelhinho fantástico, que junto com a filtragem biológica que a gente tem aqui com as pedras, as rochas vivas, que junto com a filtragem mecânica, que junto com a filtragem química, se você ainda tem um skimmer dentro do seu aquário, é sensacional. Porque ele vai ajudar a reduzir essa quantidade de matéria orgânica dissolvida que tem dentro do seu aquário. Às vezes forma uma pequena película meio oleosa em cima do aquário, e o skimmer ele vai estar sempre removendo isso. E essas bolhas que são produzidas pelo skimmer, carregadas aí de compostos orgânicos, de proteínas, vão sair aqui por esse copinho, vai começar a formar um líquido aqui, e de vez em quando você vai lá, remove esse copinho e joga fora esse líquido que se acumula nele. Esse skimmer ele é recomendado para aquários até 25 galões. Esse meu aquário aqui ele tem 20 galões de água, então eu acho que ele vai ser suficiente para manter esse aquário. Obviamente, conforme o tempo for passando, eu vou apresentando alguns dados aí para vocês sobre a utilização desse skimmer, se ele é bom, se ele não é. Então muitas coisas eu tô testando aqui nesse aquário, mas é como eu disse para vocês, uma coisa importante que a gente tem que fazer sempre é pesquisar sobre aquilo que a gente quer comprar. Então eu assisti um monte de vídeo e li um monte de reviews sobre esse equipamento e todas elas foram muito boas. Eu sei que tem muitas pessoas que realmente não utilizam skimmers em aquário marinho e que não acham esse produto assim fundamental realmente para que você tenha um aquário marinho. Mas o que eu posso dizer é que o skimmer ele só traz benefícios para esse sistema, não é uma coisa que vai atrapalhar em nada, só vai trazer coisa boa para dentro do seu aquário. Bom, para completar essa parte de equipamentos aqui para esse aquário, eu estou utilizando aqui atrás 2 heaters. Então é claro que o heater, como ele não é assim um equipamento muito caro para a gente colocar dentro do nosso aquário, ele é sujeito a falhas assim como qualquer outro equipamento. Então às vezes eu estou mantendo esse aquário aqui a 25 graus, eu tenho uma falha no heater aí uma noite, eu acordo de manhã com esse aquário aí, às vezes a 2 graus, 1 grau, e eu perco tudo que tem dentro dele. Então eu mantenho um heater na temperatura que eu quero, um outro termostato com a temperatura uns 2 graus abaixo, vou monitorando sempre a temperatura, e se eu ver que a temperatura caiu e que esse aquário ele tá sofrendo para se manter com a temperatura estável, com certeza eu vou já trocar o outro heater, porque eu sei que eu tô tendo algum problema com isso. Como eu já tenho um monte de heater aqui espalhado pela minha casa, não tive que gastar dinheiro com isso, e é lógico, aqui, como eu já falei no meu vídeo passado também, no verão aqui na Inglaterra as casas costumam ser muito quentes. Tudo nesse país, as casas são projetadas para suportar frio. Isso quer dizer, elas retêm o calor dentro. Então, quando a gente está tendo verões muito quentes, aí com temperatura de 35, 40 graus às vezes, e esse lugar aqui vai ficar muito quente. Então, já está encomendado um sistema de ventoinha aqui para esse aquário também, para ajudar a baixar a temperatura. Eu tenho um Wave Maker. Esse Wave Maker ele é uma bomba de circulação que vai ficar aí dentro desse aquário. Eu pretendo comprar mais uma. Esse Wave Maker que eu comprei, ele é da marca Voyager, ele é de 1000 litros por hora. Eu tenho um aqui desse lado, um Wave Maker, e eu pretendo comprar mais um Wave Maker e colocar nessa parte aqui de trás do aquário, para que eu tenha uma circulação bem uniforme, eu não tenha assim áreas que não fiquem bem oxigenadas e bem movimentadas dentro desse aquário. Então, esse aqui tem 1000 litros, provavelmente eu vou colocar um outro aqui de 1000 litros Wave Maker. Mas por enquanto eu vou ir mantendo o aquário só com esse, porque os gastos já foram muitos. Esse Wave Maker custou 37 pounds e 95 centavos. Eu também comprei um termômetro externo que está aqui na frente desse aquário, que mede a temperatura do aquário e a temperatura externa. Mas é lógico que como eu não confio plenamente nesses termômetros, eu tenho um outro termômetrozinho aqui, daquele mais simplesinho, que esse termômetrozinho simplesinho aqui, ele é bala, ele dá temperatura normalmente bem acurada. Então o que eu faço também é comparar a temperatura desses 2 termômetros para ver se realmente o aquário está funcionando direitinho. O aquário ele também está aqui com um desses medidores de amônia, um Ammonia Alert da Seeken. Obviamente, utilizando esse medidor aqui, esse Ammonia Alert da Seeken, e fazendo os testes, dá para perceber que tem uma diferença gritante do que o alerta mostra e realmente quanto que tem de amônia sendo produzida no aquário, esse tipo de coisa. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é justamente quais foram os testes que eu comprei para essa fase inicial do aquário e por que eles são importantes. Então, como o aquário ele ainda está nessa fase de ciclagem, é importante que a gente possa medir alguns parâmetros, por exemplo, a amônia, o nitrito e o nitrato. Então eu comprei esse Master Test Kit da API, que ele testa justamente isso. Então no meu próximo vídeo, que vai ser justamente sobre a ciclagem do aquário, eu vou mostrar para vocês como eu estou utilizando esses testes aqui. Eu já comprei também teste de fosfato,
e teste de KH. O de fosfato foi bacana porque a caixa estava amassada. Dá uma olhada. Nem abri ainda, veio desse jeito. Esse teste aqui, se eu não me engano, custava uns 12 pounds. O fato da caixa estar amassada fez com que esse teste ele fosse disponibilizado para venda por 7 pounds, se eu não me engano, assim, uns 3 ou 4 pounds mais barato, só porque a caixa ela estava amassada. Então eu acabei comprando esse teste aqui. Essa caixa amassada ela não vai estragar minha vida de maneira nenhuma, e o teste funciona absolutamente da mesma jeito. Tem uns negócios aqui na Inglaterra que são muito interessantes. Então quando eu acho assim, às vezes você vai na Amazon, por exemplo, para comprar alguma coisa, você vê lá um produto à venda. Aí você vê quais são as outras selling options que eles têm. Você clica lá para ver quais são os outros vendedores e às vezes está lá, não, esse produto aqui a gente está vendendo, ele é exatamente o mesmo, mas porque está com a caixinha amassada, nós estamos vendendo 4, 5 pounds mais barato. Então às vezes dá sorte de encontrar algumas coisas sendo vendidas desse jeito. Eu também comprei um refractômetro. Isso daqui é importante para que a gente possa medir a salinidade da água. Então esse equipamentozinho aqui, você coloca umas gotinhas da água do seu aquário, da água que você está fazendo, fecha esse negocinho, olha por dentro dele e ele vai te dar uma barrinha lá dentro falando qual que é a salinidade que a água desse aquário daqui tá. Então é um produto indispensável, porque já que você tem que fazer água salgada, você tem que saber o quanto de sal você coloca lá dentro e se essa água ela tá realmente nos parâmetros certos para que a gente possa começar a colocar organismos aí dentro. Coisa, já que a gente está falando de água, é que água que a gente vai utilizar para colocar dentro desse aquário. É a água que sai dentro da torneira, é a água que é de reversa osmose, é a água disso, é a água daquilo. Então é importante que a gente saiba que a água que sai da nossa torneira, ela tem um altíssimo teor, principalmente aqui na casa que eu moro, aqui na Inglaterra, vem com uma concentração muito alta de partículas dissolvidas. Então a gente precisa, não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora, mas a água que sai da nossa torneira, normalmente ela não é uma água que ela é própria para que a gente transforme, converta ela em água salgada para que a gente coloque dentro dos nossos aquários. O interessante é que a gente utilize alguns processos. Um deles, por exemplo, é o processo de reversa osmose. Tem muita gente que não precisa gastar dinheiro com esse equipamento. Basta você ir às vezes numa boa loja de aquário e você consegue comprar deles a própria água já lá em galões, em baldes de água, e você basicamente enche a água do seu aquário com a água prontinha. Ou a água de reversa osmose você pode comprar e depois comprar o sal e fazer sua água, ou você já compra água salgada, fechado lá certinho para você colocar simplesmente no seu aquário e encher. Então eu tinha essas duas opções: ou eu comprava água numa loja e colocava aqui no meu aquário, ou eu fazia minha própria água aqui dentro de casa. Se eu estivesse fazendo o meu aquário menor de 64 litros, eu iria comprar a água salgada já pronta. Como esse aquário aqui é de 112 litros, a parte financeira também foi importante para eu me decidir em comprar um equipamento de reversa osmose. Está aqui do lado. No próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas esse daqui é o equipamento de reversa osmose que eu comprei. Ele é da Geekpure e esse equipamento ele me custou 54 pounds e 99 centavos. Então pensa assim, a salgada pronta custa 2 pounds por galão. Esse aquário ele tem 20 galões. Isso quer dizer, 2 pounds por galão eu ia gastar 40 pounds só para encher esse aquário aqui de água salgada. O equipamento ele custa 54. Outra coisa, eu ia precisar ficar comprando umas garrafas que nem essa daqui para ir buscar água. E cada garrafa dessa daqui custa 12 ou 15 pounds. Então eles falam, se eu fosse comprar essas garrafas aqui para ficar carregando a água, umas duas dessa, mais a água, dá o preço de eu comprar o equipamento para eu começar a fazer a água de reversa osmose aqui dentro da minha própria casa. Então no próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre esse equipamento de reversa osmose, quais é os tipos de filtragem que tem dentro dele, esse tipo de coisa. Mas agora, nessa parte de equipamentos, é importante a gente saber simplesmente que ele é importante para que a gente transforme a água que sai da nossa torneira numa água que seja boa para que a gente possa fazer a água salgada que vai vir aqui para o nosso aquário depois. Bom, e junto a esse equipamento que eu comprei de reversa osmose, eu comprei também um TDS Meter, que isso daqui mede o total de sólidos dissolvidos que tem na água também. Então depois eu meço a água que sai da minha torneira, quantos que tem desses sólidos dissolvidos nela, e depois, de uma maneira muito simples, eu meço a água que sai do outro lado quando eu faço reversa osmose.
e ele vai me dar qualquer leitura de total de sólidos dissolvidos que tinha antes e que tinha depois da água passar pelo sistema de reversa osmose. Esse aparelhinho aqui me custou 8 libras e 99 centavos. Lembrando que no final desse vídeo eu vou colocar uma lista completa, todos os valores em libra que eu paguei e depois a conversão desses valores para reais na moeda que está hoje. Então, ainda falando sobre a água do aquário, depois que faz todo esse processo aí de reversa osmose, que mede a quantidade total dissolvidos na água, eu tenho que transformar aquela água de reversa osmose em água salgada. Então, para isso, eu comprei aqui esse sal da Aquatics, vi muita boa review a respeito desse sal aqui. Ele trata 285 a 325 litros de água para transformar em água salgada. Aí ele vem com a tabelinha aqui dos elementos que ele tem, os microelementos, esse tipo de coisa. Aparentemente é um bom sal e ele me custou 24 pounds e 95 centavos. Eu também comprei para esse aquário o Areia Viva da Caribe Sea, custou 24 pounds se eu não me engano também. E eu comprei rochas vivas para esse aquário também, eu vou entrar em detalhes melhor sobre esse tipo de coisa no meu próximo vídeo, mas essas rochas vivas, o total me custou cerca de 45 pounds, alguma coisa mais ou menos aí nessa área. Isso é a descrição da maioria das coisas que eu comprei para esse aquário. Outra coisa que está faltando entrar nessa descrição, que não chegou ainda, dá para chegar entre hoje e amanhã, é um aquário cover, porque eu não vou colocar um aquário de vidro, eu vou colocar um aquário, um cover que tinha uma telinha que vai ficar aqui em cima, que vai evitar que os peixes pulem e vai propiciar que o aquário ele continue tendo essas trocas gasosas, que é tão importante num meio ambiente como esse. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso num próximo vídeo. E a outra coisa que está faltando chegar também é um auto top-up que vai ficar aqui atrás, que é um sistemazinho muito simples que vai, quando a água desse aquário for evaporando, ele vai repondo a água desse aquário automaticamente. Então ainda está faltando chegar, mas já foi comprado esses dois equipamentozinhos. Outra coisa que eu comprei para esse aquário daqui é uma coisa que não é absolutamente necessária, mas que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. É um acelerador biológico para que esse aquário aqui, o ciclo do nitrogênio aconteça rápido nele e a gente possa colocar aí alguns organismos. Eu estou acompanhando dia a dia utilizando esse produto aqui. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Esse é um dos melhores aceleradores biológicos que a gente tem, que é do Dr. Team. Então eu vou falar um pouco mais sobre esse produto aqui no próximo vídeo. Eu estou utilizando ele para ciclar esse aquário aqui em tempo recorde, medindo todo dia e tudo acontecendo assim, by the book com o Dr. Team. E eu comprei também, como vocês percebem, não tem nenhum peixe aqui dentro. Estou fazendo o Fishless Cycling, né? Estou ciclando esse aquário sem nenhum peixe dentro dele. Eu estou utilizando amônia, né, também do Dr. Team para alimentar essas bactérias aqui. Então eu vou falar bastante sobre essa parte de ciclagem no meu próximo vídeo de ciclagem de aquário marinho. Esse aquário aqui ele vai estar completamente ciclado em menos de 2 semanas. Então é um espetáculo que essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, né, para desenvolver sistemas como esse daqui. Então eu vou falar bastante sobre esses produtos e outros produtos que existem no mercado aí e que são interessantes para a gente utilizar para ciclar esse aquário. Então o custo total desse aquário... Então o custo total desse aquário... o cara estava fazendo vídeo, o camarada bateu na porta para entregar aqui. Isso daqui é o... cover do aquário, né? A screen que vai ficar aqui em cima da Red Sea. Se vocês quiserem, como chegou agora isso, me fala aí, eu faço um vídeo só da montagem desse aquário cover aqui, um vídeo extra essa semana aí, mostrando a montagem desse sistema aí no aquário e um pack desse material aqui do Red Sea. Então me avisa aí nos comentários se vocês querem um vídeo essa semana mostrando aí a montagem desse equipamento. Então, vamos voltar lá. O custo total desse aquário foi 718 libras e 44 centavos. O que na cotação de hoje dá em reais, deixa eu ver ali no meu computador, R$ 5.302. Então, convertendo os valores aí para real do que eu gastei nesse aquário, dá mais ou menos isso. Mas é lógico que eu gostaria de saber de vocês mais ou menos quanto custaria a montagem de um aquário como esse no Brasil. Não precisa ser exatamente com os mesmos equipamentos que eu montei, mas equipamentos aí que sejam similares, que façam basicamente a mesma coisa. Então escreve aí nos comentários para que as outras pessoas aí que têm interesse de montar um aquário como esse aí no Brasil possam ter uma ideia de quais são os valores e de quanto custa isso. Lembrando, gente, que tem aquele negócio, o skimmer que eu comprei, tem gente que utiliza, tem gente que não utiliza, tem suas vantagens, tem skimmer, mas você pode fazer mais trocas de água. Então é aquele negócio, é a gente pesar
e saber o que é realmente que a gente mais importante que a gente precisa para montar esse aquário. Então é isso aí, pessoal. No vídeo da semana que vem eu vou falar um pouco sobre como eu fiz essa água, sobre o equipamento de reverse osmose, sobre por que eu usei areia viva, sobre as rochas vivas, sobre a ciclagem desse aquário. Então tem bastante coisa no vídeo da semana que vem. Então é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, daí o seu curtir e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Grande abraço.